Que a paz do Senhor esteja conosco. Hoje vamos falar a respeito de 2 versículos. Um no Antigo Testamento, Levítico 19:13, e o outro que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31. No primeiro, vemos o seguinte: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Levítico 19:13. E em Lucas vemos: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Então aqui nós podemos perceber uma coisa fundamental, que eu vejo como importante: as relações que nós temos uns com os outros na questão do trabalho, na questão profissional. Tá? Infelizmente, até os dias de hoje, nós vemos ainda muita opressão, muita exploração que os homens fazem do trabalho alheio. Não se colocou ainda, acho que o ser humano não conseguiu entender de uma maneira assim cabal, que o capital e o trabalho, a mão de obra, têm a mesma importância. Um depende do outro. Não existe capital, não existe nada que o ser humano possa fazer que não dependa de um trabalho para que aquilo se realize. Não existe nada que seja totalmente individual, que não seja necessário uma cooperação entre 2 seres, no mínimo. E assim se dá, essa eterna luta capital e trabalho. E a gente vem se matando por conta disso, né? Veja as lutas aí entre capitalismo versus comunismo, né? Vamos ficar só nesses dois para não nos estendermos em particularidades, né? Se a gente for detalhar isso daí, a gente vai achar loucuras para todo lado. Mas na sua essência, o que está dito aqui: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. Claro, não tem como você não entender isso daqui. E aquilo que você lhe deve pelo trabalho, o trabalho que ele diz do diarista, né, que naquele tempo talvez não existia carteira de trabalho, mensalista, mas todo mundo trabalha talvez pela paga do dia, como está relatado, né? Você não vai reter nem até a manhã seguinte. Você terminou o trabalho, você paga. Você paga o que é justo àquele que foi contratado. Tá? Você não pode simplesmente escravizar um outro ser para que você tenha benefício do trabalho dele. Mesmo que você seja um gênio do empreendimento, que você faça diversos empreendimentos, construa, você precisa de alguém para executar aquilo. Você precisa de alguém. Você vai precisar de alguém para manter, para executar, para limpar, para lavar, para recolher o lixo que você vai gerar. Então a questão é muito clara, não dá para a gente alegar: eu não sabia, eu desconheço isso. Não, essa é a realidade que nós temos que ter sempre em mente. Capital e trabalho têm a mesma importância e são 2 pilares que nós temos que aprender a usar para fazermos uma sociedade justa. Simples assim, justa. Tá? Não tem nada a ver, as pessoas falam: porque comunismo, capital. Não, justiça. O homem não inventou ainda um regime perfeito. O melhor que nós temos é a democracia. Com todos os seus defeitos, ainda é a democracia. Tá? Agora, capitalismo, aí já é algo que dá para discutir. Porque o capitalismo parece que ele é autofágico, ele acaba com si mesmo. É sempre uma loucura de fazer mais, de fazer mais. Isso esgota os recursos. A gente já sabe, o nosso planeta já não suporta mais o ritmo que o capitalismo quer imprimir ao consumo das pessoas. Não dá mais. A gente já sabe que se nós elevarmos o padrão de consumo da humanidade para o padrão europeu ou americano, o planeta Terra, em 1 ano, ele acaba, os recursos acabam. Não dá. Então a questão que nós temos que pensar é o seguinte: liberdade, tá? Preservação do paraíso que nós temos, do nosso meio ambiente, e cada um nas suas relações procurando ser justos, né? Procurando não acumular mais do que o que nós realmente precisamos. Tratando uns aos outros como aí a gente gostaria que os outros nos tratassem. Aí nós vemos no 2º versículo, quando lá Jesus fala em Lucas, né, que está registrado assim:
E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Então veja que aqui Jesus não assume a atitude passiva. Porque na maioria das vezes, quando a gente escuta essa passagem do Evangelho, as pessoas invertem e falam assim: não faça ao outro aquilo que você não quer que seja feito para você. Não foi isso que Jesus disse. Ele foi afirmativo. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. É diferente, totalmente diferente. Porque ficar na atitude passiva, você fica naquela, mas não vou fazer bem, não vou fazer mal, não. Existe uma passagem, uma resposta, não me lembro a qual pergunta no Livro dos Espíritos, tá? Que Kardec fala para os espíritos: se basta ao homem não fazer o mal. Eles são categóricos quando afirmam não basta você apenas não fazer o mal. Você precisa fazer o bem. Porque todo o mal decorrente do bem que você deixou de fazer, ele será imputado. Bom, simples assim. Mas é simples assim. Sabe, não sou eu que estou dizendo, isso não é uma regra minha, tá? Essa regra está lá, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e eu vou dizer para vocês, se procurarem em outras religiões, vão encontrar também as mesmas coisas, tá? Em outras vertentes religiosas, outros costumes, vão encontrar as mesmas coisas, porque essas leis são leis universais. Tudo isso que a gente olha, tá? A gente vai estudando, vai vendo, vai analisando com calma, isso vai dando aquele descobrimento lento e calmo que lá no fundo existe algo a mais. Tá? Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? E a gente precisa tomar esse cuidado porque essa verdade, ela não está preocupada se a gente aceita ou não. Ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Tá? Então, essas relações a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso está na nossa esfera, isso está na nossa zona de competência. Isso não é Deus que vai resolver para a gente, não é Jesus, não é Oxalá, não é nenhuma divindade que vai resolver para a gente. Somos nós. Está na nossa área de competência. Como vamos tratar uns aos outros, como vamos escolher aqueles que vão nos governar, que vão criar as leis, é problema nosso. Agora, nós temos que ter em mente que tudo isso que nós fizermos tem que estar de acordo com a questão da solidariedade, da fraternidade, da igualdade, dos direitos de cada um. Certo, menina? Então é isso aí. Por hoje é só, tá? Amanhã a gente volta a falar um pouquinho. E paz e bem para todos nós. Um beijo no coração de todos. E fiquem com Deus. Tá? Tchau.